E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos mais de 60% do livro de Apocalipse. Todas as aulas estão disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. Veja como é fácil acessar as aulas. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em playlist e procura aqui Apocalipse versículo por versículo. Aí você abre, pronto, aqui você tem todos os versículos estudados até agora. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Vamos agora para a leitura dos dois versículos que vamos estudar neste vídeo. Capítulo 14, versículos 16 e 17. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Sempre é bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação nós temos duas possibilidades: interpretar o texto literal ou simbólico. Tudo vai depender do contexto. Lembrando que contexto é aquilo que vem antes ou depois do texto. Dito isto, vamos para a primeira parte. E aquele que estava sentado sobre a nuvem. Nós já vimos no versículo anterior. Quem estava sentado sobre a nuvem? Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho do Homem. Nós aprendemos, a aula está disponível aí. Não tem como negar que é Jesus. Todos os teólogos concordam com esta interpretação. Quem está sobre as nuvens é Jesus. Vamos em frente. E ele estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Nós vimos no versículo anterior que Jesus está coroado, significa poder, autoridade. E no vídeo anterior nós vimos que Jesus, quando esteve no nosso meio, ele se esvaziou, ele não usava os atributos da divindade para cumprir o seu papel messiânico. Mas agora Jesus está com toda a autoridade, Jesus está coroado de glória, de poder, majestade, está na condição de todo-poderoso. Isto nós aprendemos na aula anterior. E foice nós vimos também, que significa julgamento. Agora, Jesus não está na condição de servo, não. Agora ele veio para julgar. Isto é muito importante. Logo, esta foice, claro, é interpretação simbólica. Terra significa a humanidade. E um outro detalhe importante que nós já aprendemos também: trata-se de um evento depois da grande tribulação. Aqueles que aderiram ao projeto do anticristo,
que adoraram a besta que emergiu do mar, que é o anticristo, que adoraram a besta que emergiu da terra, que é o falso profeta, estas pessoas serão julgadas agora por Jesus. Tudo isso nós já aprendemos. Interessante que nós encontramos um paralelo desse texto no livro do profeta Joel. Vamos ler? Joel capítulo 3, versículo 13. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lugar está cheio e os compartimentos transbordam, porque é grande a maldade destas nações. Este texto, os estudiosos, os teólogos, pessoas piedosas, dizem que é uma referência ao que João está escrevendo lá no livro de Apocalipse. É um paralelo, isso é muito importante. Vamos em frente. Versículo 17. Então outro anjo. Nós vimos que os anjos são seres criados, são seres pessoais. E nós falamos que ser pessoal é todo ser que tem as 3 faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. Não necessariamente precisa ter um corpo físico para ser um ser pessoal. Veja, o Espírito Santo é um ser pessoal, mas como o nome já diz, Espírito Santo. No nosso caso, nós somos também seres pessoais, mas humanos. Daí nós temos um corpo material. Isso é muito importante. Veja que Deus é espírito, mas Deus também é um ser pessoal. Portanto, estes anjos são criaturas pessoais que estão a serviço de Deus. Claro que o corpo do anjo é um corpo espiritual, por isso que nós não conseguimos ver os anjos atuando, só quando Deus permite que eles se manifestem de alguma forma para que a gente possa vê-lo. Mas isto é quando Deus permite. Os anjos, eles não realizam nada por conta própria. Eles estão a serviço de Deus. Até porque nós vimos no versículo anterior que quando o anjo bradou e falou com Jesus, ele estava transmitindo a palavra de Deus Pai. Detalhe que nós também já vimos, a doutrina da Santíssima Trindade. Existe um único Deus, como está em Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ocorre que nós encontramos em Deus, na divindade, 3 pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Portanto, o Pai está no trono e o Filho está sobre a nuvem. Foi isso que nós estudamos. Essa doutrina ela é muito importante. Inclusive, eu gravei um programa na rádio, tá aí no canal, Rádio Tropical FM 91.5, só falando sobre a doutrina da Trindade. Vale a pena conferir. Está aí no playlist aí da rádio, só procurar, é a última aula. Vamos em frente. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu. Observe que esses 2 versículos que nós estamos estudando é um paralelo do que nós estudamos no vídeo anterior. Santuário nós também já aprendemos. Ficar no céu é a habitação de Deus, a habitação espiritual. O santuário é interpretado de forma simbólica, até porque Deus é espírito, a habitação de Deus é o lugar onde Deus fica, o trono de Deus, sempre no sentido simbólico, figurado, nunca literal. Vamos em frente. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Observe de novo, foice significa julgamento. Os anjos irão trabalhar na colheita, na separação. Eles ajudarão, irão cumprir ordem divina. Observe Mateus, por exemplo, um paralelo, capítulo 13, versículos 49 e 50. Assim será no fim dos tempos, os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, um detalhe importante, para os que ensinam, o grupo que ensina que Jesus arrebata a sua igreja, retira a sua igreja antes da grande tribulação, tranquilo, esse texto está falando de juízo, mas não para crente, porque o crente não será julgado, porque os nossos pecados foram perdoados por meio da morte expiatória de Jesus, portanto não seremos julgados. Nós fomos
resgatados de graça. Nós vamos estudar ainda sobre o tribunal de Cristo, que é onde os salvos receberão galardões. Mas isso não é para condenação. O nome já diz, os salvos. Isso é um outro assunto. Portanto, quem ensina que Jesus vem antes da grande tribulação ou no meio da grande tribulação, tá tudo certo, porque a igreja não vai passar pelo juízo, a igreja já foi separada, foi liberta, foi perdoada. Mas tem a corrente que ensina que Jesus vem depois da grande tribulação, volta depois da grande tribulação. Aí este grupo, normalmente, vem das igrejas históricas, colocam esta ceifa, esta colheita da igreja, dos salvos. Olha que interessante essa interpretação. Mas como eu sempre tenho dito aqui nos meus vídeos, a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que completa este ano 40 anos no Brasil, sempre ajudando a igreja no ensino da palavra de Deus e no combate às seitas, heresias, é uma instituição interdenominacional. Portanto, nós respeitamos as três interpretações, porque ambas não ferem a palavra de Deus. Não tem como usar um argumento popular, bater o martelo em uma das interpretações. Tudo vai depender do grupo que você faz parte. Normalmente, os pentecostais ensinam que Jesus vem antes da grande tribulação. E os das igrejas históricas ensinam que Jesus vem depois da grande tribulação. E considerando que tem um grupo que acredita ainda que Jesus vem no meio da grande tribulação. Como não é uma doutrina que envolve a nossa salvação, e o livro de Apocalipse não foi 100% revelado, o Espírito Santo vai nos revelando aos poucos. Não podemos ir além do que o texto nos ensina. E todos estes comentários que eu faço aqui, eu tomo como base teólogos piedosos, respeitados, tementes a Deus. Veja que a nossa faculdade dá como monografia o TCC, trabalho de conclusão do curso, para o aluno escolher uma destas três correntes para desenvolver toda a sua argumentação. E eu tenho lido excelentes trabalhos, independente da posição, tá bom? Eu estou dizendo tudo isso porque eu tenho recebido comentários que porque não toma uma posição, não define, a gente fica na dúvida. Não precisa ficar com dúvida. É o que você se sente melhor, se sente mais seguro, não há problema algum, tá bom? Na próxima aula nós vamos avançar mais um pouquinho. Vai clareando, lembrando que é importante estudar o livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse foi dado para a igreja. O mundo não consegue entender o livro de Apocalipse, aliás, nem acredita na Bíblia, muito menos no Apocalipse. Mas a igreja deve estudá-lo porque foi escrito para nós, como um alerta, uma luz para entendermos aquilo que vai acontecer, tá bom? E continue me ajudando, divulgue o nosso trabalho, use o nosso material para ajudar no discipulado, na evangelização. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.